Fala, ouvinte, rumos e trilhas, tudo bem, meu querido ouvinte? Hoje começando diferente esse Quinta Legal, hein, Douglas? É isso aí, cara, com uma novidade aí, uma coisa bem bacana pra não perder, viu? Bem bacana, gente. Vocês, antes de começar a entrevista, que também está deliciosa, vocês vão ter alguns depoimentos, porque nós estivemos na CAASP, Douglas. Isso aí, na sede aqui de São Paulo. E fala pra eles aí que a novidade que também é promoção, que aqui sempre tem promoção. É e a gente, isso aí, Douglas. Hein, Léo? A gente fisgou essa daí, cara. Essa foi boa demais. E aproveitando, né, Douglas, vamos deixar os nossos agradecimentos ao Dr. Fábio Canton, que nos recebeu, ao PH, o Paulo Henrique, muito obrigado, ao Daniel Turri, todo mundo lá da CAASP, que nos recebeu muito bem, e a Laura Tambellini, Douglas. É isso aí, a gerente lá da livraria, que estava acontecendo o que na livraria, garoto? Estamos com desconto imperdível, então por isso, gente, escuta aí, vocês vão entender melhor a partir de agora. Oi, ouvinte, rumos e trilhas, tudo bem com vocês? É aqui o Léo, estamos hoje na sede, na livraria da CAASP, onde teve a inauguração de descontos imperdíveis aqui pra vocês, ouvintes do Rumos e Trilhas da Quinta Legal. E eu estou com a Laura, que ela é a gerente da livraria e vai contar um pouquinho pra gente aqui o que é essa promoção e se tá bombando aqui, Laura. Como é que tá? Tá muito legal, tá muito movimentado, tem bastante gente, mas tem bastante livro também. E venham pra cá, aproveitem a promoção, mas ela vai até o final do mês, até dia 29, e nós teremos reposições diárias, então sempre teremos livros aqui. Então aproveitem, 50%. É isso aí, ouvinte, rumos e trilhas. E Laura, última perguntinha pra não te atrapalhar mais. Eu vi que tá bombando, então vamos reforçar pro pessoal. Vai continuar e vai ter livro, vai ter reposição, é isso? Sim, teremos reposições diárias. A gente organiza sempre a livraria à noite e no dia seguinte está tudo intacto para começar de novo. Então, ouvintes, rumos e trilhas do Quinta Legal, fiquem tranquilos e venham pra cá, hein? Livraria, sede da CAASP. Um abraço pra vocês. Oi, ouvinte, rumos e trilhas, e eu continuo aqui na livraria da CAASP. E agora vamos falar com alguém que está aqui comprando de verdade esses livros, para ver se vale a pena mesmo, né? Camila, e aí, você gosta dessa ação? Isso ajuda bastante mesmo os advogados? Olá, sim, ajuda muito. Gosto muito de vir aqui comprar na época em que há descontos, porque os livros, infelizmente, a cada ano, eles têm que ser repostos, e a gente vem aqui para se atualizar, repor a nossa biblioteca. Então vale a pena pro bolso, né, Camila? Vale muito, 50% de desconto é super válido. Tá ótimo, é isso aí, ouvinte, rumos e trilhas, venham pra cá, um abraço. Valeu. Oi, ouvinte, rumos e trilhas, e eu continuo aqui na livraria sede da CAASP e encontrei o Dr. Leandro Nava, vice-presidente da Comissão do Jovem Advogado da OAB. Dr. Leandro, o senhor também está por aqui comprando livros? Olá pessoal, rumos e trilhas, bom dia, boa tarde, boa noite. Nos encontramos aqui, hein? E realmente eu não posso perder essa oportunidade. E antes de mais nada, eu quero parabenizar o nosso presidente da CAASP, Fábio Romeu Canton Filho, pela excelente iniciativa de estender aí a possibilidade de descontos de 50% em todo o acervo da biblioteca da CAASP, agora no período do mês de agosto, que é o mês do advogado. Tá ótimo, doutor Leandro. E o senhor, que é o vice-presidente da Comissão do Jovem Advogado, nada melhor do que ajudar o jovem advogado com essa ação, né, doutor? Essa promoção da CAASP, ela é excepcional, maravilhosa, e junto à Comissão do Jovem nós estamos divulgando aí, e já havíamos dito pro pessoal, não comprem livros nem em junho, nem em julho, deixe para comprar e fazer um investimento agora em agosto, que vale a pena. Então, pessoal, aproveita o convite, venham, compareçam e façam esse investimento. Tá ótimo, muito obrigado, doutor Leandro Nava. E você, jovem advogado, venha pra cá, hein? CAASP, livraria sede. Um abraço. Oi, ouvinte do Rumos e Trilhas, estamos aqui na CAASP, viemos fazer a cobertura na livraria que está com uma série de descontos e tivemos a honra, o doutor Fábio Canton, a gentileza de nos receber e falar um pouquinho sobre esse momento aqui no mês do advogado. Doutor Fábio Canton, o que a CAASP tem para o mês do advogado?
Quero primeiramente agradecer a oportunidade de poder falar com vocês e com todos os que acompanham pela web o seu programa, a sua programação. A CASP, no mês do advogado, a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, tem uma série de atividades em comemoração ao mês de agosto, que é o mês do advogado. O dia do advogado, dia 11, mas durante o mês todo uma série de eventos. Nós temos campanhas de saúde em curso, campanha da Boa Visão, nós temos corrida do Centro Histórico, temos o famoso Baile dos Advogados, um baile que congrega mais de 5 mil advogados. E temos, como você disse no início, as nossas livrarias, 37 livrarias no estado de São Paulo, com descontos de 50% em cima do preço que nós praticamos, de forma que é um desconto bastante vantajoso para toda a advocacia de São Paulo. Tá ótimo, doutor Fábio. E quem pode participar e obter esses descontos nas livrarias, doutor Fábio? Todas as advogadas, os advogados inscritos, as estagiárias, os estagiários e seus respectivos dependentes. Todos podem usufruir dos descontos que englobam todos os nossos títulos. Nós temos hoje mais de 60 mil títulos nas livrarias e esses descontos englobam todos os livros das nossas livrarias. Doutor Fábio Canton, muito obrigado por nos receber. É uma honra para Rumos e Trilhas. E doutor, suas considerações finais, por favor, deixa para os nossos colegas aí. Eu quero falar do percentual do desconto que nós não abordamos, o advogado, e quero dar um exemplo. Nós vendemos nossos livros todos a preço de custo para favorecer a advocacia de São Paulo. De modo que, só para dar um exemplo, um livro que custa R$100 no mercado, nós compramos por R$60 depois de negociar com a editora, com 40% de desconto. Compramos por R$60 e vendemos por R$60. Neste mês de agosto é 50% em cima deste preço que nós praticamos. Portanto, o livro que custa R$100 no mercado, nós vendemos por R$30. É a maior venda de livros jurídicos do país. E eu, como última palavra, quero deixar aqui o convite para toda a advocacia de São Paulo a participar desses eventos, dessas promoções, que é muito salutar no mês de agosto, comemoração ao mês da nossa profissão, ao mês do advogado. Tá ótimo, muito obrigado, doutor Fábio Canton. E é isso aí, ouvinte Rumos e Trilhas. Tudo isso é pra você. Muito obrigado, um abraço. É isso aí, gente! Bom dia, boa tarde e boa noite, ouvinte Rumos e Trilhas! Já comecei no começo, hein, seu Douglas? Sempre. E um bom final de semana também, né? E um Você falou boa semana. Boa semana, eu também falo. Eu tenho que falar também um bom final de semana, é isso? Claro. Ah, é? Então eu vou repetir, porque Douglas está me chamando a atenção, como sempre. Então, para você, meu querido ouvinte, você que está no estado de São Paulo, no estado da Bahia, no estado de Manaus, em outros estados, em outros países, em outros planetas, em outras galáxias, Douglas. Também. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um bom fim de semana. Por que bom fim de semana? Porque hoje estamos na Quinta Legal, senhor Douglas. Maravilha. Vamos para mais uma Quinta Legal, esse sucesso de programa. E já agradecendo, para eles não depois chamarem a nossa atenção, o escritório Lopes Naves Adiquian, escritório de advogados associados. Um abraço, doutor Leandro, doutor Marcos, doutor Zadiquian, porque eles nos ajudam nesse projeto. E pro pessoal de lá também, né? Que pra tem outro todo mundo, gente... tem a Keila, que sempre muito gentil, simpática com a gente. O doutor Júlio. Doutor Júlio, um abração com as nossas palestras. Tudo tá dando certo, hein, doutor? É só elogios. Tem o doutor Caio. Agora vai me fugir o nome de dois doutores. Tem mais dois doutores, um forte abraço. Eu prometo no próximo Quinta Legal falar o nome de todos. Douglas, vamos seguindo aqui, como não poderia deixar de ser. Este programa é um oferecimento de Pet Shop Sé. Tudo em produtos veterinários, gente, tudo. Quando eu falo tudo, eu quero dizer tudo, Douglas. Tudo? Tudo para o seu pet, tudo no melhor preço da cidade, do estado de São Paulo e, me arrisco a dizer, das galáxias. Qual é aquela galáxia que você falou mesmo, aquele planeta que você é o RN12C74. Ah, sim. Esse aí mesmo. Então liga lá pra Daí. Você vai pra lá no final de semana?
Não, eu tô pensando em tirar as férias lá. Tá bom. Tá, porque lá a audiência tá grande, aí os caras vão ficar me paparicando. Você fica por lá, tá? Você pode ficar por lá, tá? A filial vai ser lá, tá? Gravarei de lá, Douglas. Gravarei de lá. Ótimo. Por Skype. Ótimo. Então, produtos veterinários Pet Shop Sé. Telefone, gente, anota aí, presta atenção, 11 3106 2122. Como não poderia deixar de ser, o nosso querido amigo Visão, chefe Visão, com suas pimentas Visão Gourmet. Gente, são pimentas artesanais, feitas com todo o carinho pelo nosso chefe Vinícius. Olha, quer pedir sua pimenta? Fala com ele, 11 99 359 9801, Douglas. Estão feitos os oferecimentos, meu amigo. Então fala faz a chamada de novo da pimenta pra eu fazer mais um slogan novo hoje. Ah, hoje tem um outro? É outro. Então, Pimentas Visão Gourmet. A pimenta feita para você. É isso aí, Douglas. O chefe Vinícius deve estar muito feliz com a gente. A pimenta é a mesma, tá? É o mesmo produto, a mesma coisa, só muda o slogan diário. Gente, vamos seguindo aqui com o nosso Quinta Legal. E como eu digo pra vocês, sempre um convidado especial. Sempre vindo pessoas do alto quilate, Dr. Douglas. Alto quilate. Alto escalão, fica melhor. Alto escalão. E hoje estamos com ele, já agradecendo, Dr. Antônio Ricardo Miranda Júnior. Doutor, muito obrigado pela presença, tá? Muito obrigado por me passar essas horinhas aqui, e que são horinhas esclarecedoras para os nossos ouvintes. Só para vocês terem um pouquinho da ideia de quem é o Dr. Antônio. É advogado, mediador, presidente da OAB Jabaquara. Doutor, por favor, fale, são tantos títulos aqui que eu já me perdi. Bom dia, doutor, boa noite, boa tarde. Bom dia, boa noite, boa tarde. Queria dizer que é uma honra estar aqui. Eu vou pro C12D14. Olha aí, ó. Comprei um pacote na agência de turismo. Tô pagando tá em 10 pegando, vezes. doutor. É isso aí. Tem agência fazendo por 12, 15, isso não vai ter problema. Exatamente. E não precisa de visto, tá? É só o RG porque temos o acordo com o Mercosul. Exatamente. Uma satisfação estar aqui, fico muito contente. Assisto o programa, acho muito legal. A Quinta é legal. E não tenho tantos títulos assim, mas o que eu tenho eu me honro muito. Eu sou advogado. Isso pra mim me enche de orgulho. E sou mediador de conflitos também. Além de fazer política de ordem, e no momento estou presidente de uma subseção, Jabaquara Saúde, que congrega 2.500 advogados no momento. Muito legal, doutor, muito legal. Obrigado, viu? Obrigado pela presença. Nós nos sentimos honrados de pessoas tão importantes estarem aqui no Rumos e Trilhas para estar dando essa força e passando tudo pro ouvinte. Vamos continuar o nosso papo, senhor Douglas. E como você é o mestre desse quadro, que esse quadro foi criado só para você. Então, por favor. Assunto do dia. Olha, isso não é um quadro, isso é o programa, tá? O quadro são outras... O quadro, por exemplo, a frase é um quadro. Isso é o programa em si, tá? É que eu ainda tô estudando essa parte. Eu ainda tô... Estuda um pouquinho mais. Vamos falar hoje sobre gestão de conflitos. Eu não vou me colocar aqui para explicar, eu já vou iniciar. Posso iniciar o programa? Por favor, eu diria assim, comece do começo. Ok. Doutor Antônio, gestão de conflitos. Dê para nós, nossos ouvintes, uma pincelada do que a gente vai falar. O que seria a gestão de conflitos, uma vez que o senhor é mediador? Ok. Por favor. Perfeitamente. Conflito é algo que é inerente a qualquer agrupamento humano, qualquer sociedade, qualquer relação que exista entre pessoas, o conflito existe. Se não existe conflito, não existe vida. A gente progride, a gente evolui, a sociedade cresce porque há choque, há conflitos, e a questão não é eliminar conflitos, a questão é como lidar com eles. A gestão de conflitos é uma forma de encarar aquele conflito que surge para o profissional e aplicar a melhor técnica para que ele seja superado, para que ele seja melhor trabalhado e as pessoas consigam sair daquele impasse e progredir no assunto, naquilo que estiver sendo estabelecido entre elas. Legal, doutor, o senhor falou uma coisa bem interessante. Não tem como fugir do conflito, né?
Conflito sempre vai Faz existir. parte e da nossa evolução. Exato. E é bom que exista. É isso que eu ia falar. É bom que exista conflito. Bom que exista. É bom que exista conflitos que fala... Você fala alguma coisa com nexo, é verdade. Faz parte da evolução. Vou cumprimentar você. Isso, Parabéns. neste momento o Douglas se rende à minha capacidade filosófica. Você deu sorte de novo de encaixar as palavras. Não, foi muito bom. Foi muito Não, bom. então, mas é porque às vezes as pessoas vão, eu tenho muito conflito. Não, que legal que você tem. Agora, o bacana é essa frase. Pega essa frase, hein, Douglas? Como resolver os conflitos é o problema. Como lidar com eles. Como lidar com os conflitos. E aí o mediador, ele tem essa atuação, doutor, quem é o mediador? Okay. Explique isso pra nós. Ele é formado, ele não é formado, ele é um cara legal que apareceu. Quem é o mediador? Tá. Bom, primeiro precisamos antes, um pouco antes. Claro, vai lá, doutor. Quando se tem um conflito e você vai gerir aquele conflito, você vai tentar entendê-lo para identificar qual é a melhor técnica a ser utilizada para aquele problema. Mediação é um dos caminhos. Então, a gestão de conflito, o advogado tradicional, quando leva a demanda do seu cliente para o judiciário, ele está lidando com conflito. É um caminho proposto. Ok. Então, mediação é um outro caminho que vocês estão utilizando, é isso? Exatamente. Tá. Que o tradicional seria qual? Ação judicial. É a questão adversarial. O advogado tradicional, e eu sou um advogado e lido com isso muito, e as faculdades, elas têm essa cultura e a gente é ensinado dessa forma. A gente é ensinado a competir. O advogado bom é o advogado que vence. O advogado bom é o advogado que derrota a parte. E isso é uma visão tradicional e antiga que ela já está superada. Você perder, você não vale nada. Exatamente. Você é escória, você perdeu. Exatamente. Doutor, então pro advogado a perda é muito pesada? Já vem isso, vocês já vão absorvendo que perder não faz parte. Perder faz parte. Então, mas é isso que eu ia falar. Igual um jogo de futebol. Alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. Que nem conflito. Então o conflito também. Pra ele terminar, alguém vai ter que ganhar, alguém vai ter que perder. Não necessariamente, porque existem soluções que ambos vencem. E eu vou até citar exemplo. Doutor, mas existe isso? Existe. Os dois saírem felizes? Existe. Eu acho que um vai sair, tudo bem, vai. Você vai ter aquele que é mais tranquilo, vamos dizer assim. Posso contar um caso? Doutor, na verdade, claro. Quantos o senhor quiser. É uma situação, não é um caso. Tá é muito usado por mediadores. Um pai chega em casa e os dois filhos estão brigando. Estão em conflito. E ele percebe que eles estão brigando por uma laranja. O pai, qual é a solução que o pai encontra? Bom, dois filhos brigando por uma laranja, como vou resolver esse conflito? Qual é a resposta que automaticamente as pessoas pensam? Vamos repartir a laranja. Vamos dividir ele em dois. O que ele fez? Como um advogado tradicional, como um sistema adversarial, ele pega, não conversa com as partes, simplesmente decide, julga. E a decisão é metade para cada um. Aí, passa um tempo, ele vai ver os dois filhos. Descascou toda a metade da laranja dele, fez um suco e tomou. O outro descascou a laranja e recortou na casca figurinhas, uma letrinha, não sei o que, e jogou fora o bagaço. Essa é a visão tradicional. Se aquele pai tivesse se preocupado, entendido qual é o conflito, ele perceberia que cada um queria os interesses e não as posições. Porra, Douglas, eu sabia. Abriu minha mente agora, foi como uma luz na minha cabeça. Olha que interessante. Se aquele pai tivesse preocupado com os interesses e não com as posições, essa é a grande diferença. Ele teria descascado toda a laranja, dado a casca inteirinha para um e o miolo, o bagaço para o outro. Um faria o suco, tomaria mais, outro teria mais cascas para fazer letrinhas e tudo mais. E todos alcançariam 100% do seu objetivo. Exatamente. Então uma das questões é essa. Nossa, ótimo, ficou claríssimo. Tô embasbacado. Vamos terminar o programa? Tá bom, doutor, muito obrigado por ter vindo, já tá tudo esclarecido. Obrigado, doutor, muito obrigado. Mas aí, partindo disso, a gente já consegue entrar agora, quem é o mediador, quem é a figura do mediador no... Doutor, faz parte do processo mediador, ele é registrado, como que o senhor é?
tem que estudar, tem um título. Tem um sindicato, digamos assim. Né? O sindicato eu não sei, mas é registrado, fala, essa pessoa aqui estudou para isso, ela tem um número tal. Como que é essa figura? Não existe regulamentação da profissão de mediador. Isso, regulamentação. E é bom, em certo sentido, que não tenha, porque o mediador, ele pode surgir de uma comunidade. Porque aí talvez se regulamentar, já perde essa coisa de ser o mediador, né? Já é uma coisa imposta ali. Perfeito, você precisa fazer isso, tem que ter uma carteira, então você não consegue mediar. Não. Exatamente. Senão já vira o processo que é o outro. Exatamente. Mediador, antes de ser uma profissão, ela é uma função, é uma posição, é um estilo de vida. É uma vocação, né? É uma vocação. Dentro da escola, é importante que exista a figura do mediador escolar. Dentro de uma comunidade, é importante que um líder comunitário tenha a capacidade de mediar conflitos. Dentro da polícia, dentro de uma empresa, dentro de uma família, você sempre tem aquele membro daquela família que é mais pacificador, mediador. Não, olha, verdade. Papai Sempre não tem a figura da mediação. Exatamente. Começa a puxar, Douglas, você vai ver, cara. Sempre tem um cara que você fala, olha, esse cara é assim. Olha, se começar a puxar, vai vir um monte de filho da puta. Porque sempre tem um monte de filho da puta, né, por trás, velho. Não, a filho da puta é a maioria. Sim. Mas o mediador também sempre tá no meio ali. Mesmo em briga. Não tem aquele cara, não, cara, deixa disso. Peraí, o cara não queria fazer tal coisa. O que não pode é o mediador ser o filho da puta. Então. Aí ele não pode ser. Exatamente. Doutor, então não tem regulamentação. Aproveitando que o senhor disse isso, agora vamos lá para os nossos colegas que tem bastante gente ouvindo a rádio, viu, doutor? O que os colegas acham disso? Como que a classe dos advogados entendem o mediador? Já é bastante usado, ainda é meio relutante. Como está isso na classe, doutor? Olha, existe um pouco de resistência, principalmente dos mais antigos, que a cultura é a cultura adversarial. É aquela cultura que divide a laranja, é aquela cultura que verifica as posições das partes e não os interesses. Existe uma certa resistência, eu não me arrisco a dizer que um pouco de medo de perda de mercado, de que isso é ruim para o advogado, porque se as pessoas forem resolver seus problemas com a mediação, o advogado vai ser menos importante, é bobagem. E os mais jovens e o pessoal que estuda o assunto percebe que não, é uma bobagem. A mediação, ela coexiste dentro do sistema de gestão de conflitos, onde a gente tem práticas colaborativas, mediação, arbitragem, o poder judiciário, elas podem coexistir num sistema e o advogado pode atuar na mediação como ele atua na arbitragem. E existe resistência, mas ela aos poucos ela vem sendo vencida por nova visão, da qual eu sou um grande incentivador e adepto, tanto que na nossa OAB Jabaquara a gente tem uma comissão de mediação fortíssima, assim como uma comissão de arbitragem também. Existe uma comissão só de mediação? Existe uma comissão de mediação, existe na OAB São Paulo e a gente reproduz também uma na nossa subseção Jabaquara. Que bacana! E eu imaginando como leigo, doutor, isso deve ser importantíssimo para desafogar o nosso judiciário, que sempre põe a culpa em muitos processos que existem, né? A gente fala, a lei no Brasil não anda porque tem 1 milhão de negócios, qualquer coisa vai pra lá. E aquilo vai empilhando. Eu acredito que resolvendo por aí, você dá uma boa desafogada lá, deixando para casos que realmente não tem. Porque alguma coisa não tem mediação também, né, doutor? Existe casos que a gente verifica na gestão do conflito, se fala, puxa, isso aqui, a mediação não é o caminho mais adequado. Temos que judicializar, temos que buscar outros caminhos. Mas sim, uma das consequências mais benéficas da implantação e do crescimento da mediação é o desafogamento do judiciário. É uma consequência. Mas eu queria dizer o seguinte, a mediação não tem que ser vista como uma solução para o problema da morosidade do judiciário. Ela tem como consequência, a mediação ela tem que ser vista, no meu modo de enxergar, como um avanço do nosso processo civilizatório. Então a gente não pode colocar como a salvadora da pátria. Ela tem essa consequência. Acontece, né? E é legal. Então, puxa, além de tudo, a gente tem esse argumento para poder falar, puxa, se você não concorda que a mediação é assim, assado, pelo menos veja que ela tem o efeito positivo de diminuir a morosidade do judiciário. Perfeito. Só que
ela é mais do que isso. Não pregar ela como somente isso, né? Ainda que o judiciário não tivesse nenhum problema de morosidade, ainda que o judiciário conseguisse distribuir e julgar suas ações de uma forma rápida, célere, sem problemas, a mediação ainda assim é recomendável. Como eu disse, ela, na minha visão, no meu modo de enxergar, meu posicionamento de vida, ela é um avanço no nosso processo civilizatório. É importante que as partes... Qual é o grande segredo da mediação? Quando você leva o seu caso para um terceiro julgar, isso não é mediação. Isso é um processo adversarial, pode ser arbitragem, pode ser um processo judicial, onde um terceiro vai ouvir os argumentos de um... Um juiz, doutor, não faz mediação. Mas para ficar mais ou menos... Não, ele pode até exercer, ser um mediador. Mas caiu ali na instância dele, aquilo não é mediação, para ficar bem claro, né? Não. Aquilo é um processo judicial onde ele vai ouvir os argumentos de uma parte e de outra e vai decidir o que ele, no critério dele, o que é o justo, que atende à lei e tudo mais. A mediação, ela dá autonomia para as partes. Porque o mediador, ele não julga. O mediador, ele não opina. O mediador nem sugere. Porque se ele estiver fazendo isso, ele não é um mediador. Ele pode estar sendo um negociador, um conciliador. O mediador... Mas é uma linha tênue, hein, doutor? É uma linha tênue. Tem que tomar um cuidado para não cair nisso. Porque você não pode nem... Olha, vai por esse caminho, não pode fazer isso? Não pode. Essa não é a função do mediador. O mediador, ele é um facilitador da comunicação entre aqueles mediandos. Aquelas partes em conflito, elas têm um problema da comunicação entre elas. O mediador vai possibilitar, através de técnicas, que as partes vão conseguindo se entender através da comunicação, através de poder perceber a visão do outro, se enxergar. Então, se o mediador não fala assim, puxa, mas olha, a sugestão dele, a proposta dele é tão boa. Não tem isso do mediador? Não. Aí, se ele está fazendo isso, ele não é mediador, ele é um conciliador. Entendeu? Já muda a postura? Já muda a denominação, tudo? Exatamente. Caramba! Doutor, então, agora vamos para uma outra pergunta. Como chegamos no mediador? Eu estou com um problema, estou lá com a minha esposa, temos um problema. Eu vou a um advogado, como funciona, como eu acho essa pessoa hoje? Olha, hoje a grande ferramenta de busca é da internet. Mas você põe lá mediador, vai aparecer nome, vai aparecer o nome do senhor doutor Antônio, tá. Existem algumas entidades que... Desculpa, só cortar um pouquinho. Até, por favor, fale um caminho, por exemplo, eu sei que se eles forem lá na sede da Jabaquara, eles vão ser muito bem informados. Então, fale para nossos ouvintes o caminho que ele pode, um caminho oficial, um caminho legal, por exemplo, se ele for na sede da Jabaquara, ele sabe, é da OAB, é sério, tem credibilidade, aquela coisa toda, então ela não vai ser enganada. Mas, por exemplo, as pessoas que não têm alguma coisa próxima, onde elas podem procurar? Qual é o caminho, órgãos, ou, enfim, de credibilidade? Olha, os mediadores, hoje existem câmaras de mediação, assim como existem câmaras de arbitragem. Então, se você procurar, por exemplo, câmara de mediação num buscador da internet, você vai encontrar algumas. Você tem escritórios de mediação, a mesma forma. Hoje já tem escritórios, estruturas que funcionam para isso. Exatamente. Eu trabalho num deles, que chama Auge Mediação. Que legal. Faço parte do corpo de mediadores dessa empresa. Quer deixar os contatos aí? Eu vou até procurar aqui. Tudo bem. Então o senhor deixa aí pro finalzinho, o senhor manda um abraço pro povo lá e já fala. Doutor, aí eu chego lá, aí eu chego sozinho, é isso? Eu falo, olha, eu tô com um problema, preciso de um mediador. Isso. Aí eles vão me apresentar você. Por exemplo. Ok. Falei com o doutor, expliquei. O que o doutor faz depois? Qual o próximo passo? Tá. Primeira coisa, eu vou verificar... Você veio especificamente procurando por mediação. Que nem o ouvinte de hoje que vai ouvir, vai falar, pô, que legal, eu tô com um problema, eu vou pra isso aí. Porque a justiça demora muito. Aí ele foi, vamos pensar que ele já foi com a cabeça. Porque igual o senhor disse, alguns advogados, como ainda relutam, pode ser que não indiquem pro cliente. E aí o cara não sabe, coitado, fica vendido, né? Acaba impondo o processo. Normal. Mediação é isso. E na verdade não é. Agora às vezes a pessoa vai ter que procurar sozinha. Então vamos imaginar que ela já ouviu falar de mediação.
Chegou até o senhor. E aí? Bom. Como que isso desenrola? Como vai pra outra parte? Como que conversa? Ok. E até, só acrescentando, e até como a pessoa sabe que ela é leiga, como a pessoa sabe que não está sendo uma mediação? Entendi. Né? Perfeito. Tá. Vamos lá. Eu sou procurado, sou advogado, Ok. capacitado em mediação, e a pessoa me procura e dizendo, olha, doutor, eu estou com um problema assim, assim, assado, gostaria de resolver, isso está atrapalhando, estou tendo prejuízo, não estou, sei lá, qualquer coisa que seja. Tá me atrasando a vida. E a primeira coisa que eu vou analisar, qual é o melhor, na minha visão profissional, qual é a melhor forma de atender aquele cidadão, aquele cliente, Aquele conflito. tudo mais, aquele conflito. Se eu perceber que a mediação é recomendável no caso dele, eu vou indicar um mediador, vou falar, olha, esse caso é para mediação. Eu acho que é interessante. Só que é o seguinte, é importante que eu diga, para que fique bem claro. Claro. Na qualidade de advogado, atuando como, eu não posso ser um mediador daquela situação. Porque o advogado necessariamente é parcial. O advogado defende os interesses daquele cliente, que passou procuração e que paga os honorários. Se eu estou nessa condição de advogado, eu tenho o dever ético até de verificar que é o caso de mediação, mas aí indicar um mediador, e até como advogado, bom, você me contrata, sou seu advogado, eu acho que como seu advogado vale a pena a mediação. Eu indico a mediação. E aí ele vai me perguntar, poxa, eu acho legal tal. A gente busca um mediador. Esse mediador, aí, o que ele vai fazer? O mediador vai olhar, puxa, legal, bacana, eu também entendo assim. Ele vai fazer uma carta convite ao outro, aquela outra que está em conflito com aquele, e vai chamar, e vai falar, olha, você tem interesse na mediação? Se ele falar que sim, se estabelece um processo de mediação formal. E aí as coisas encaminham. Agora aí começa. Então aí, como que é a estrutura, doutor? Senta a pessoa aqui, você do lado dela, o mediador, imagino, no meio, e a outra parte com o advogado. Olha. E aí como começa isso? Como que você não interfere nisso? Eu não tô visualizando ainda. Legal. Como que você não interfere nessas partes, na hora que eles começam a discutir? Não existe uma regra de como as pessoas se posicionam. O ideal, inclusive, é uma mesa redonda. Tá. Acabar com aquela mesa de um lado outro lado outro. Já quebrar essa coisa eu sou, você é... Exatamente. Tá. Quebra. Somos iguais. Vamos sentar numa mesa redonda, vamos sentar em poltronas, não tem a necessidade... Nossa, que legal. Quebra a formalidade. Quebra a formalidade. A gente tem que, na verdade, as pessoas não podem, a gente tem que tirar aquela a posição defensiva da parte. Ela tá lá para junto com a outra acharem uma solução para as duas ganharem. A história... Pra parar aquela coisa de ataque, né, doutor? Porque quando você vai na defensiva, você tá ali acuado, é igual um bicho acuado. Ele vai ficar fazendo alguma coisa pra você ir pra lá. Então, se todo mundo estiver tranquilo, estiver relaxado, gente, vamos pensar, vamos achar o que você quer, o que você não quer. Exatamente. Agora, o grande problema, doutor, é que às vezes as pessoas não sabem o que querem, né? Como é que vocês resolvem isso? Isso se detecta. Porque antes de começar... Tem que ser bom, hein? Antes de começar a mediação, aliás, antes de começar a fase em que as partes estão juntas, certo, conversando, é comum o mediador ouvir primeiro uma... E depois, isoladamente, depois ele ouve outra. Vocês fazem isso? Ah, tá. Isso é comum. Tá. É importante para que a gente comece, é o que eu falei, a ir além das posições. Okay. E ir para os interesses. Porque todo conflito ele tem uma causa aparente e uma causa oculta. A causa aparente, o judiciário só detecta a causa aparente. Os métodos adversariais que vão para a arbitragem, para o judiciário, ele só detecta... Aquilo que está no papel, né? Aquilo que a pessoa fala. Tá. Eu quero que o meu filho que o pai tenha que devolver o filho às 18 horas no domingo e não às... Enfim, não na segunda-feira. Certo. Essa é a causa aparente. As partes falam, qual que é o teu interesse? Qual que é tua proposta? Elas falam a causa aparente. A mediação, ela vai além da causa aparente. Será que o problema daquela mãe que não quer que o pai entregue depois das 18, ela não quer por quê? Vamos entender o que está por trás daquela causa aparente. Vamos atrás nas causas ocultas. Entendi. Então o mediador, nessas entrevistas, ele vai começar a entender
além das posições, ele vai entender os interesses que está por trás, que está por baixo daquilo que a pessoa fala, daquilo que está no papel, daquilo que está numa petição inicial. Aí chegou na mesa, chegou no dia, no grande dia. Como é que o senhor se posiciona ali? Eu queria visualizar isso assim, o senhor fica ali, está escutando o que eles estão falando, não pode nem falar para um, para outro. Como é que o senhor, que figura, como que fica essa figura na sala? Se eu estou na figura do mediador, se eu estou como advogado, eu posso acompanhar aquele meu cliente no processo de mediação e eu estou ao lado dele. Mas aí você pode falar, você pode sugerir, como advogado, você pode colocar a situação do seu cliente, sem problema. Posso, mas eu tenho cuidado de não interferir no processo de mediação. Eu estou lá para que não tenha prejuízo, para que eu possa estar lá representando e defendendo os interesses dele. Senão já começa a coisa do perder ou ganhar. Exatamente. Né? Se eu começar a ser muito advogado neste processo, assim, eu já estou entrando no adversarial. Aí a parte se fecha, não, então ele está com o advogado. Aí ele já fica na defensiva e não abre. Entendi. O advogado no processo de mediação, ele tem que ter a sensibilidade de defender sim os interesses do cliente, de não permitir que o cliente faça algo, ou pelo menos alertar o cliente de que algo possa ter uma repercussão, possa ter uma consequência que na visão do advogado é ruim, mas ele deixa... Então, o mediador, que você perguntou na posição do mediador, não do advogado da mediação. Não, o mediador, porque eu acho engraçado como resolver sem falar nada, né? Só, vamos ver. O mediador ouve muito. Tá. E, embora ele não possa nem interferir sugerindo, nem propondo, ele pode fazer perguntas. Que perguntas feitas justamente porque ele já percebeu qual é o entrave, ele já percebeu porque ele já conhece os interesses, as causas ocultas, e a pessoa, então ele faz perguntas para que faça com que as partes, os mediandos, venham trazendo à tona. Que bacana. Então a senhora não acha ruim porque o seu filho acorda cedo, qual é o problema? E aí as coisas vão... Aí elas vão aparecendo naturalmente. O trabalho dele é ficar remexendo aquilo para que as coisas vão subindo à tona, entendeu? E aí eles mesmos vão falando e acabando que um vai resolvendo do outro, né? Exatamente. De psicologia. Olha... Não uma espécie, mas é o mesmo caminho que um psicólogo faz. Tanto que a mediação, ela pode... O mediador, ele não é necessariamente, aliás, não é um bacharel em direito, não é um advogado. Eu ia perguntar isso agora pro senhor. Um mediador, para dar essa solução, ele precisa ser advogado? Não, de forma alguma. Pode ser um psicólogo, pode ser um diretor de escola, pode ser um pedagogo, pode ser um operário, pode ser qualquer um, doutor? Pode ser qualquer um. Este ser aqui que está na sua frente, doutor, esta pessoa ilustre, cirúrgica, ela pode ser um mediador? Pode. Acho que seria um excelente mediador. Ele dá para um bom mediador. Aí eu só ia tirar nota 10. Só ia tirar 10. Aí jogou tudo pelo rio abaixo. Viu? Pegou aí o lance? Você não abre a boca. Quando você abre é pra falar bobagem. É pra zoar. O pessoal vem de fora pra zoar você. Né? Você não, né? Às vezes. Você... Às vezes. Doutor, mas desculpa. O senhor me desculpe, Douglas, tá? Isso a gente sempre pede desculpa, porque infelizmente são contratos. A gente não conhecia a mediação, então eu me amarrei por contrato. Porque se fosse a mediação, já liberaria ele já. É que não tem ninguém, então eu fico aqui. É que eles não acharam ninguém ainda. Então eu tô falando em ninguém, esquecemos. Doutor, nós temos mais uma integrante nesse programa, que é a Mariana, Mari Gabi, Marisato Gabi, mais conhecida. Ela tá no evento, não pode estar aqui com a gente. Mari, um beijão pra você. E outro, engraçado, que a Mar parou de vir, só assunto legal. Tá tendo. Agora ela mata a gente. Ela vai pedir pra sair. E também sumiu os patrocinadores, né? Acho que ela tem um vínculo com ela. Ela faz o negócio, tudo, e ela... Não, ela deve falar que tudo é dela, que ela que resolve, ela que assina. Ela é a mediadora dos patrocinadores, entendeu? Entendi. Agora eu tô começando a entender as coisas. Deixa ela voltar. Deixa ela com a gente. A gente vai ter uma conversa muito séria. Deixa ela. O senhor tem alguma pergunta para o doutor Antônio? Eu sempre tenho. Você sabe que eu sempre tenho. Não, eu sei que você sempre não tem. Eu tenho, sim. Então, por favor. Esqueci. Doutor, questão de valores. Você vai consultar um advogado, tem um preço X.
se eu for consultar um mediador? Como é essa questão? Qual é a diferença ou relação, enfim, de valores? Essa questão de valores para resolver esse conflito. Tá bom. Primeiro que o advogado tem que respeitar uma tabela da Ordem dos Advogados. Não precisa falar em números se quiser. Tá? Não, perfeitamente. Ele tem uma tabela, tá lá. A OAB tem a tabela dos honorários e nenhum advogado pode cobrar aquém daquilo. A lei é livre, é lei do mercado. Se o advogado é renomado e alguém quiser pagar para ele uma fortuna, paga. O que não pode o advogado é cobrar aquém, porque aquilo viraria haveria uma competição desleal, uma concorrência desleal e tudo mais. O mediador, por não ser uma profissão regulamentada, ainda não existe nenhuma imposição ética profissional, nenhuma regra de que fale, olha, você tem que cobrar assim, o assado e tudo mais. Não existe. Pode até não cobrar. O advogado já não pode fazer advocacia sem cobrar. As regras do pro bono são bem específicas. Doutor, só uma dúvida. O senhor disse agora, vai até fugir um pouquinho. Às vezes a gente foge, tá? Não, tudo Desculpa, bem. Vou perguntar agora da novela. Se vai fugir... Não, tô brincando. Tô brincando. Se vai fugir, pra que você vai fazer a pergunta, cara? Deixa eu terminar de responder. Por favor. Não, mas é porque é dentro disso. Só uma dúvida minha. Mas se é dentro disso, por que você falou que vai fugir? Mas é uma dúvida minha. Doutor, o advogado não pode cobrar um valor a menos? Não. Ou ele vai ser enquadrado em quê? Se ele cobrar o valor menos que é especificado. Olha, isso é uma dúvida minha, tá, doutor? Só pra... Não, claro. A gente tem um código de ética. Um código de ética profissional. Eu não sei agora te dizer qual o artigo exato. Não precisa. É só porque eu achei interessante que isso poderia funcionar para tudo, né, Douglas? Uma criação de folheto, uma criação de... O que você acha? Um orçamento se você é bom, se você merece mais, ótimo. Você se especializou, você é fera naquilo, ganha um monte. Mas realmente a sacanagem, a briga ali embaixo, né? Eu cobro 1, você cobra 2, eu cobro 1,50. Existe justamente, a Ordem dos Advogados tem um piso e o advogado não pode cobrar menos daquilo. É a partir de lá. Esses valores... É claro que a gente vive numa sociedade com muita carência, as pessoas não têm, é difícil. Procuram... mas de qualquer forma esses valores, eles não são valores altos. Tá. Não, o que eu queria entender nem é o valor, é só realmente essa regra, e se a pessoa, você está cobrando errado, você vai ser cobrado por isso. Pode. Isso existe. Ou pode haver uma representação no nosso Tribunal de Ética e Disciplina e aquele advogado ter problemas. É que funciona com eles, isso porque eles têm mais rigor e as coisas têm que funcionar. Doutor, só para você não ficar vendido, que a gente também trabalha com comunicação aí, além de fazer festa, vender salgadinho, inclusive o centro de salgadinho tá R$40, tá? E equipe Rumos e Trilha, já eu falo disso, eu não esqueci não. Nós trabalhamos com isso e a gente vai lá, faz o projeto, tudo, dá ideia da festa inteira e a pessoa fala, não quero. Então assim, nada impede de ela pegar a ideia e fazer tudo. Né? Então, por isso que a gente está comentando. E aí quando você apresenta o projeto, a pessoa fala, não, você está ficando maluco, isso daí não custa isso. Entendeu? Então, existe também um valor, existe uma tabela. Existe uma tabela, mas que é simplesmente... Por isso que eu perguntei da tabela de vocês. Entendi. Que a tabela existe, mas ela é uma fantasia, uma tabela fantasiosa aí que está circulando. Existe a tabela que vive no mundo encantado no planeta que você foi. No planeta lá que eu fui. Não, a da OAB não é no mundo encantado, ela é muito séria, isso muito legal, clara. Tá isso funciona, eu falo pra você. Se por regra, né, doutor? Assim, isso. Às vezes as pessoas ficam com medo, mas não, é só por regra, coloca alguém para fiscalizar, acabou. O segredo é regra e fiscalização, regra e fiscalização. E vou dizer, a Ordem dos Advogados do Brasil é muito séria nisso. Não só nesse tipo de infração ética, mas como qualquer outro. A OAB, eu não estou dizendo com base em nenhuma estatística que eu esteja aqui lendo de cabeça, mas eu tenho certeza que é um dos conselhos de classe que mais punem o advogado que infringe as suas regras éticas. Por isso que ela é forte do jeito que é e tem sua força. Exatamente. Porque não interessa o OAB, não, é corporativa, vai sempre defender. Não interessa a Ordem dos Advogados que tem em seus quadros um advogado que infrinja normas éticas e regras e prejudica clientes. Porque aí a gente sabe, infelizmente, no popular, o advogado é sempre, como é conhecido, é picareta, sempre quer levar vantagem. Nas novelas, o advogado nunca é o Antônio Fagundes, né? É sempre alguém que ninguém conhece, já reparou? É verdade, não existe um personagem advogado, Lima Duarte, ou sei lá.
Caraca, o advogado nunca é o centro, Não, assim, é sempre um figurante que ninguém tá sabe. enrolando, ou não sei o quê. Ou aparece aquela hora só pra falar um negocinho e vai embora. Exatamente. É uma pena. E é o trabalho da ordem, é justamente para que se valorize a classe, e ela faz isso, a ordem faz isso, é não permitir que advogados que não cumpram as regras mínimas da nossa ética profissional, eles sejam punidos e até expulsos dos quadros. Isso é importante, e a ordem faz. Muito legal, muito. Eu acho que isso só, desculpa a gente ter fugido totalmente, mas é porque isso serve para todas as classes. Eu acho que o Brasil como um todo, como um equipamento que funciona, se todas as classes fossem assim, se tudo fosse, né, também sem exageros, mas que tivesse um pouquinho de regra mais tal e tudo mais aí, seria melhor. Cara, você põe tantas regras em algumas coisas, né? É. Nada a ver. Tipo, você quer trabalhar, você tem as coisas, os caras começam a te taxar, pô, regra, você não pode. Não, Aí no que tem que pôr, ninguém põe. É. É muito louco esse só país. começa aqui. quando você quer abrir uma empresa. Isso. Aí o cara começa, não, você não sabe usar. Mas você é caraca, louco. eu quero gerar emprego, nós estamos trabalhando, né? Vamos arrumar um jeito. Não, aí você não pode. Aí você vai pra cadeia se bobear. Agora, olha as coisas que tem que pôr regra, ninguém olha. Bom, vamos voltar ao assunto que estava muito mais interessante. Até retomando Vamos aqui. lá. Eu tava Fica falando nosso aqui, momento né, de denúncia. que tem o advogado que cobra, tem as regras de pro bono, e aí o senhor ia explicar. Bom, a questão de o valores. mediador, ele não está adstrito, ele não tem que cumprir uma tabela. Ele não é obrigado. Mas você perguntou como é que o mediador cobra. Existem algumas formas. A primeira delas é cobrar por hora. Você vai me perguntar quanto? Depende do mediador. Pode pagar um valor mínimo, pode simbólico, de graça, como você pode ter um valor alto. Ah, mas como é que um cobra caro, outro cobra barato? Depende da reputação daquele mediador. Depende da causa que está sendo discutida, se ela tem valor econômico ou não. Depende de uma série de questões. Então, o mediador, normalmente, ele cobra por hora, uma hora reunião. Ok. E geralmente ele já verifica o seguinte: puxa, esse caso, ele pode vender um pacote. Esse caso aqui, 10 horas de reunião é o mais adequado. E ele fala para a parte: olha, eu vendo, meus honorários ficam da seguinte forma. Tanto por hora, mínimo de tantas horas, se for necessário mais, a gente cobra por hora aquele a mais tanto. Tá ótimo. E quem paga? Essa é a pergunta. Normalmente, isso, entre as partes, isso pode ser, se estabelece um paga, outro não. Mas geralmente isso divide-se entre os dois. Um dos mediandos paga metade, outro mediando paga outra metade, se for um caso de duas partes. Muito bom, doutor. Porque pode até ter 3, 4, 5 partes. É o que você disse, a ideia é muito boa, é evolutiva, assim, é um passo gigante, né? Como isso está lá fora, doutor? Aí já me vem essa pergunta também. O senhor tem conhecimento de outros países que utilizam isso já com uma frequência? Como que isso chegou no Brasil? Como que está a visão do lado de fora? No mundo inteiro a mediação vem acontecendo. No mundo inteiro ela já é aplicada. No exemplo nosso aqui, dos nossos vizinhos, na América do Sul, a minha experiência é da Argentina. A Argentina está muito, muito na frente do Brasil na questão da mediação. É mesmo? A mediação ela acontece dentro do judiciário. Não significa que o juiz julga, mas o próprio judiciário tem as suas câmaras de mediação, onde as causas são levadas para lá. Se não resolver... Se não passar pela mediação, às vezes nem pode judicializar. Caramba! É requisito antes de entrar com a ação, mas você já fez a mediação? Há casos, claro. Eu não estou dizendo que isso... mas a gente entende que em alguns casos não cabe isso. Mas os que cabem, você tem que passar por ali. O juiz não recebe. É obrigatório a mediação judicial antes. Olha, que espetáculo. Eu sei que você não é historiador, mas por que funciona? Por que deu certo lá? Tem algum motivo específico? Ou por questão de regras que nem tem que mediar antes de processar, de abrir o processo, todas essas coisas? Ou foi por uma questão de cultura, enfim? Não faço a menor ideia, porque lá Não, tudo bem, não sei. Né? Culturalmente é um pouco diferente. O povo brasileiro, o povo, né? De verdade eu não sei dizer por que na Argentina isso veio com muita força e acontece com muita força. Mas fato é que é. Até porque, cara, que legal, o brasileiro ele é acolhedor, ele conversa, ele, é uma pessoa bacana, o brasileiro. Ele teria características de mediação, né? Não que os argentinos não sejam, mas
Exatamente, foi o que você falou. Tem as características de mediação e cara, é uma coisa... Você sabe, Leonardo, você sabe que eu sou um apoiador de as coisas darem certo, de as pessoas se darem bem e tal. Eu tô embasbacado com esse assunto hoje. Não, esse assunto tá ótimo. Eu tô feliz de saber que já saber vem que pelo menos existe isso. plantando isso. Agora, pra você ver, doutor, como é uma coisa nova e que tem muito a crescer. Eu já tinha ouvido falar, eu vou até falar de um caso para ver se funciona, já vou perguntar pro senhor. Mas não sabia que tinha um mediador, os advogados. Você sabia que já era assim? Não, cara. Que ninguém fala nada, doutor, entendeu? Quando você procura um advogado alguma coisa, eu acho que ainda tem muito preconceito. Os colegas aí que me desculpem, mas eu acho que tem, porque você não escuta ninguém falar disso. Você leva um problema, ninguém falou, vai na mediação. Nunca ninguém me aconselhou a ir pra uma mediação. De certa forma, ganha-se menos. Sendo mediador ou não? Pela lógica. Então. Ou não? Não, pela lógica não tem resposta. O que eu posso dizer é o seguinte: a mediação ela é mais barata para quem está em conflito. É o que eu visualizei também. Sabe por quê? Mas tantas horas, pagar tanto com advogado. Só que é o seguinte: se você verificar que um processo judicial vai demorar 5 anos. Mas eu paguei menos. Mas e, primeiro... Custo-benefício. Custo-benefício. Você não vai ter a resposta rápido. Justiça que tarda, falha. Você tem despesas decorrentes... não é honorário, mas você tem que pagar a custa, você tem que pagar a despesa do advogado. O advogado se locomove para cá, não sei o quê, você tem que ir na audiência. E aquele problema não se resolve, O custo indireto que está num processo judicial é muito maior do que aquilo que você... Que você não percebe, né? Imperceptível. É um custo que você não percebe, mas você fica aí 4 anos com aquilo na sua cabeça, nas suas costas, carregando. E aquele ciclo não fecha. Eu fiz essa pergunta para ver se eu consigo entender por que não foi para frente. Porque se uma coisa que dá mais lucro, né? Então você vai... A tendência das pessoas é ir naquilo, mesmo que não seja o mais fácil. Cara, isso é muito mais fácil. É muito mais fácil, muito menos oneroso, muito menos desgastante. Você chega lá, pum, resolveu. E sabe qual é o melhor? Que vocês ainda não... Que eu não falei? Ainda tem mais? Ainda tem mais? Eu não acredito. Termina o processo judicial. Tem lá uma sentença transitada em julgado. Não cabe mais recurso. Ô, doutor, eu ia falar isso. Essa perguntinha estava pro final. Eu ia falar, tudo bem, julgou, os caras chegaram no acordo. Como que é isso? Às vezes não é acordo, às vezes foi imposto pelo juiz, não teve acordo. O juiz falou, é assim. Aí que tá. Nós estamos aqui, você é o mediador. A mediação. A mediação, tá. Não. Aí, como que isso vira lei? Como que fica acordado, escrito? Qual a validade jurídica? Eu ia falar isso. Depende do interesse das partes. Tem partes que falam, tudo bem, elas ficaram tão satisfeitas, elas entenderam a posição alheia, conseguiram ser respeitadas nos interesses próprios. Tá pronto, não precisa formalizar. Aperta a mão e acabou? Aperta a mão e se cumpre aquilo que foi resolvido. Caraca! Algumas causas, não vamos ser ingênuos, lógico, é importante que tenha um instrumento. Então, o mediador... Aí, e se um advogado, ele vai... então estabelecemos isso. Ele vai instrumentalizar, vai escrever um termo de acordo, um termo de confissão de dívida, se for um problema dessa natureza, e vai lá e leva para o judiciário para homologar aquilo. Aquilo vira um título executivo extrajudicial, a parte que descumprir, execução judicial. Você não passa pelo processo de conhecimento, você vai direto na execução. Então você já... Aquilo tá, vamos dizer, lavrado lá, sim, tá? Acabou. Sim. Vira um instrumento de, sei lá, de acordo, de confissão de dívida, 2 testemunhas, porque é uma formalidade do título, e você vai lá, olha, homologou, tá aqui, ou não, nem precisa, às vezes nem homologa, aquilo já vale como um título executivo extrajudicial, e você vai lá e executa, acabou. Quem descumprir, aí vai pro pau. Isso. Exatamente. Mas você ia pagar R$200 e não vai pagar. Aí... Vai pro pau, mas não para discutir se ele deve R$200. Ele já falou que deve. Tá. É para falar assim, paga em 24 horas ou penhora o bens. Acabou. Puta, que ótimo. E qual que foi o antes que o senhor falou, que é um documento extra... O senhor falou que é um documento... Este documento que você pode levar ao judiciário para ser homologado, ele é um título executivo. Se você tem só uma confissão de dívida, por exemplo, é um título executivo extrajudicial. Se você homologa no judiciário, ele vira um título executivo judicial. Que o senhor disse não cabe recurso, não cabe... O que o senhor disse? Não. Na verdade, eu tinha dito... Eu estava falando a gente falou...
passa um processo, se demora 5 anos, aí tem uma sentença, aí eu tô falando sentença, passou por um processo, transitado em julgado, não cabe mais recurso. As partes, as duas, mesmo aquela que ganhou, aquela que se foi parcial, a vitória, elas não estão satisfeitas. Aquilo não resolveu o problema delas. Entendeu? Aí aquilo pode abrir de novo, começar de novo. Exatamente, sabe por quê? Porque foi um terceiro que decidiu, ele não entendeu, não porque ele não tenha compreensão, é porque a ele não é dada a possibilidade ao juiz de entender os interesses, ele vai ver suas posições. Ele não tem nem tempo, né? Não é culpa do juiz, ele precisa trabalhar numa outra velocidade. Só fazer uma última pergunta aqui pra ele. Ô garotinho, o que você tá achando disso, cara? Desse assunto? Espetáculo. Eu tenho uma agora aqui do meu time, que o doutor vai abrir a minha mente, que aconteceu no Palmeiras. Ah, não! Eu sei que o senhor é corintiano, né? Você já falou aqui nos bastidores. Nós quase cancelamos a entrevista. Nós não temos problema com futebol, mas corintiano a gente quase cancelou a entrevista. Brincadeira. Doutor, aconteceu uma coisa lá na arena do Palmeiras. Não sei se o senhor vinha acompanhando a construção da W Torre e o Palmeiras. Aí, foi aí que eu vi essa história de mediador. Na verdade, eu nem acompanho muito, porque eu só me interesso por estádios padrão FIFA. Obrigado. Aqueles que recebem jogo de Copa. Obrigado, doutor. Por favor. Obrigado, doutor, aqui. Aí que o senhor se engana que nós receberemos outros jogos que vocês nem sonham. Porque eles estão fazendo uma arena. Vocês nem sonham. Para levantar dinheiro, porque o futebol, eu falei pra eles, eles deviam fazer um. Mas nós não vamos falar de futebol, porque o tempo tá estourando. Eu só falei porque. Eu só preciso dizer um negócio, só pra terminar o futebol. Os caras têm a cara de pau de comemorar e que levantaram uma taça agora. O torneio meia mussarela, meia calabresa. Eu ia falar isso agora pro senhor, por favor, me cumprimentar, porque você está falando como um campeão. O único campeão, o único que conseguiu um título no centenário. Então, por favor, vocês me cumprimentem, porque o seu time não conseguiu isso. Eu não sabia que amistoso tem troféu agora. O seu time não conseguiu isso, tá bom? Parece o Túlio indo atrás dos 1000 gols. Como é que é? O Túlio indo atrás dos 1000 gols, jogou contra o time da Casas Bahia, fez 4 gols. Teve até papelzinho picado e prateado pra você ver. Lógico. Teve papel, então nós somos campeões. O que é isso? Foi um incentivo pro time. Eles fizeram, inventaram, falaram, a gente precisa de incentivo, vamos inventar um negócio para os caras levantarem uma taça para ver se vai para frente. Isso chama-se endomarketing. Tá bom, então deixa eu terminar aqui com o doutor Antônio, que ele está com pressa e o nosso tempo está acabando. Doutor, o que aconteceu? A W Torre parece que tinha, eu não sei certinho assim, mas a ideia foi essa. Ela tinha um número de cadeiras X. E o Palmeiras já tinha assinado um contrato e o novo presidente não concordava com esse número de cadeiras X. Aí começou a virar um pau lá entre eles que não chegavam num acordo. Aí o que aconteceu? Que eu ouvi falar, antes de ir para a justiça, as duas partes iam indicar um mediador para que se resolvesse com a mediação. Perfeito. É isso, doutor? É isso, perfeito. Quer um caso novíssimo que está acontecendo, que a figura do mediador está sendo importante? O caso da dívida da Argentina. Tem lá eu não entendo do caso, não é o assunto que eu tô, da minha atuação, mas todo mundo sabe que lá na vara de Nova York, um juiz lá disse que... Doutor, juiz de 83 anos? Pois é. O juiz não tem que se aposentar, não. No Brasil ele tem a idade limite de 70 anos, aí é compulsória. Cara, o juiz de 83 anos, ele que tá fazendo toda essa zona com a Argentina. Mas você tem algo contra a idade assim, não? Não, nenhuma. Mas, gente, às vezes o cara tem tanta experiência, né? Mas não. 83 anos já não era pra estar descansando, não, doutor. E ele se vê a cara dele, ele tem uma cara de tipo, eu vou lascar. Olha isso. Não, mas o pau que tá dando. Por quê? Às vezes, aí a gente cai no que o senhor disse. Ainda tem aquela cabeça. Então, isso que eu ia falar. Você entendeu? O problema é você aprender ficar uma coisa lá e aquilo lá você carregar pro no mundo de hoje. Que muda-se muito. Essa é a ideia, não a idade, mas você vê, nós temos uma coisa já nova que não precisaria estar passando nada por isso. Que é o que o senhor ia falar. E desse caso da Argentina, do problema com os fundos abutres contra a Argentina, que está tendo esse problema todo, agora parece que a Argentina vai ter o problema do calote novamente. Porque ele não deixa, ele bloqueou. Bloqueou, tá com problema. Houve agora, está em processo de mediação, ontem não se conseguiu, mas existe um mediador nomeado pelas partes. Veja, o mediador é escolhido pelas partes. O juiz você não escolhe, é sorteio, você distribui. O juiz está lá, acabou. Então foi o que aconteceu com esse negócio do Palmeiras. Os dois tinham que entrar num acordo, quem seria o mediador? Não é mais uma vantagem em relação ao processo?
Então, enfim, é mais um. Você falou de um caso de mediador recente, caso para poder ilustrar, e eu estou trazendo um outro caso nessa questão dos fundos abutres, como foi apelidado aqui na América do Sul, contra a dívida da Argentina, contra a Argentina, a nação argentina. Está havendo um processo de mediação. Tem um mediador ali, Tem doutor? um mediador. Olha, pra você ver, ontem a gente acompanhou lá no Jornal Nacional, mostrou todos os personagens, mas a pessoa não tem Não um se mediador. falou, mas tem. Não enche o saco isso aí? Porra, não era legal de Enche o divulgar? saco, Mas enche o saco porque pôs lá o juiz. Aí depois do cara assim, assinando. Porra. Aí o ministro da Argentina tentando, fizeram um puta teatrinho, sabe? Não poderia colocar, Poderia. olha, e essa é a figura da mediação que tá tentando. Poderia, claro. Eu sou super entusiasta da mediação. Outro caso de mediação Mas só tem coisa boa, Eu quem que também, não é? eu Eu queria também. saber quem que não é. Eu também, virei um. O que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, não é porque você virou um, tá? Não é pessoal com você. Não, entusiasta, não mediador ainda. Uma coisa... Porque o mediador de verdade, aquele Não, mediador, ele tem que ter técnicas e ele tem que estudar para tem ser um bom bagagem, mediador. né? Isso, Não é entusiasta. qualquer um. Isso, entusiasta, ótimo, bacana. Agora, para ser um mediador, vocês com certeza, e qualquer um pode ser. Tem que ter boa vontade, tem que ter... Conhecimento também, né, doutor? Né? Nem vamos dizer assim, qualquer um. O cara pode ter uma estrutura psicológica, o cara é legal, claramente. ele entende, mas também você tem que estudar Ele tem que se preparar, tem que tá estudar. acontecendo, né? Exatamente. Então também vira uma bagunça, né? Exatamente. Tem que capacitar aquelas pessoas que têm um perfil para que elas possam exercer a Você mediação. conseguiu falar melhor do Isso. que eu. Capacitar quem tem o perfil. É isso. Qualquer um. Até eu falo melhor que você. Tá bom, então eu só tô me levantando agora. Por favor. E você vai tocar o programa até o final. Até que vi. Vamos ver o que vai acontecer. Consegui. Eu Agora sinto que veremos. vocês precisam de mediação. Agora... Não, E a ó, gente- é barato. Beleza, doutor, eu concordo. Você concorda que ele possa mediar? Concordo. Então e, tá e bom. já vamos começar. Eu não falo mais nada. Fala só você. Ok, obrigado. Por favor, Doutor. rápido que o doutor está com pressa. Fica já quieto. estamos batendo o horário. Você não ia embora? Tem algum caos aí, alguma coisa que saiu, as pessoas entraram e depois saíram e casaram? Tem alguma curiosidade aí de algum caso? Eu tenho um caso interessante. Tem? Eu sou advogado na área de família, basicamente. Eu atendo em outras áreas, mas a minha área de paixão, a área que eu acabei me envolvendo profissionalmente é a área de família. E mediação em direito de família, ela encaixa como uma luva. Eu fui procurado, não faz muito tempo, por um marido que ele tinha um advogado, ele tinha um processo judicial contra a mulher, tinha filhos, envolvia filho, patrimônio, pensão. Coisa chata, né, doutor? Era Patrimônio, patrimônio, e envolvia filhos, patrimônio, e filhos. Direito de e família, divisão. e era um caso complicadíssimo. Primeira coisa, eu não pude atendê-lo inicialmente porque ele tinha um advogado constituído. Eu tenho um dever ético, é importante que eu diga, que se alguém já está representado por um advogado, eu só posso entrar naquele caso, opinar naquele caso, ou mediante autorização do advogado, ou se ele revoga o mandato outorgado àquele advogado. Ok. E no caso, por alguma razão que eu desconheço, ele não tinha mais a confiança com o advogado dele, ele me subestabeleceu, eles romperam, e só depois disso é que eu pude efetivamente entrar no caso. Bom, entrei no caso. Fui lá, o processo não era digital ainda, hoje é digital, é mais fácil. Fui lá no João Mendes, eram 5 volumes, capenga, o clipe lá, aquele... Cheio de traça. Romeu e Julieta, sabe aquilo lá? Quando falava aquilo? Sei, Cainga, aí meu Deus. eu falei, putz, eu sou muito meticuloso, eu não queria só fotografar, eu fiz carga dos autos, depois que eu juntei procuração, fui lá tirar cópia, aí você tem que desmontar o processo, tal, né? Bom, enfim... Peguei, levei pro escritório aquelas 5, e aí encadernei cada autos do processo, cada volume eu fiz. Deixou tudo bonitinho, pô. Agora vamos começar. Exatamente. E falei, bom, já fui contratado, já estou sendo pago, vou trabalhar. E o valor era acima do mínimo. É bom que fique claro, viu? E não é, além de ser uma regra ética, é porque eu também pago minhas contas, então... Tá certo, né? isso também merece. É normal. Tem um ditado que fala o seguinte, não peça pra eu dar a única coisa que eu tenho pra vender.
Se você precisar de uma ajuda com meu amigo para pintar sua casa, se você precisa trocar os... Eu vou lá, eu gosto de ajudar. Agora, advogado não. Advogado é outra coisa que eu sei fazer de valor. Meu pão, é isso aí. Tá ótimo. Advogado. Bom, enfim. Que boa frase. Não, essa frase eu já tinha ouvido de vez em quando, infelizmente, você precisa falar. Vai pra camiseta, viu? Vai. Essa vai pra camiseta. Vai mesmo. Bom, e aí eu comecei a estudar, falei, meu Deus do céu... No melhor cenário possível, não ia ter, tanto o marido como a mulher, eles não iam ficar felizes com o resultado. Não tinha como caminhar para uma resposta satisfatória. Principalmente porque em direito de família, não termina com a sentença, porque o filho continua existindo. O filho continua... As relações... Se ele achar que... Aí ele vem não dá para ir para cada um pro seu lado, porque vão ter aquelas duas, se não me engano, 2 ou 3 crianças que vão estar lá... E aí? Bom, eu olhei e falei, putz, isso aqui está caminhando para... E olha, advogado de direito de família, por mais que ele faça, ainda reclama. Ah, meu advogado não fez isso. Não tem dúvida. Era um problema. Não tem dúvida. Aí eu cheguei para ele e falei, olha, eu sou mediador, mas eu acho bastante interessante a gente encaminhar para um outro mediador. Eu não posso ser, eu provavelmente sou seu advogado, mas o que você acha de a gente... Ah, mas ela não vai querer aquela jararaca, porque ela só quer brigar, porque ela me odeia. Eu falei, não, calma, o mediador que eu reputo de confiança, que eu conheço, ele tem uma técnica ele é um coaching, de chamar a outra parte para poder entender. Ah, tá bom. Ele ficou um pouco absolutamente cético, mas ele falou... Porque também às vezes não conhece, doutor, não sabe, então a pessoa é o problema de não conhecer. Ele tá tão envolvido com o problema que ele não percebe. Então, o copo tá cheio, então não cabe mais nada. Pois bem, ele meio cético resolveu aceitar. Eu fiz a propaganda, que era bacana, método bacana. E olha, veja, nesse caso o processo corria. Foi uma mediação no decorrer do processo. Por isso que eu digo, elas não se excluem. O processo judicial estava correndo, como advogado eu estava lá atendendo os despachos, tomando. E, bom, vamos paralelamente fazer a mediação? Bacana. A mediadora que é a Ana Luísa, da Auge Mediação, uma mediadora fantástica, Ana Luísa Isolde. Um abraço para a doutora Ana Luísa? Uma da Ana Luísa. Ela é advogada também, mas a paixão dela, ela não atua muito como advogada. O negócio dela é mediadora. Ela chamou a outra parte, fez uma carta convite, não deu muita bola. Ligou para a mulher, olha... enfim, final das contas, ela, tá bom. Também cética, os dois... Mas não tinham nada a perder. O que eu tô fazendo aqui, né? Não tinham nada a perder, aquilo lá estava já causando desgaste. Principalmente, ninguém enxerga isso. Quem sofre mais em processo judicial são de divórcio são os filhos. Você não tem dúvida, entendo? Sempre eles que acabam carregando todo o peso daquilo. Pois é, aí causa síndrome de alienação parental, conflito de lealdade, porque, se eu ficar muito com o papai, a mamãe vai ficar triste. É um terror. Eu sou filho de pai separado, eu sei. Pro filho é um terror. É um terror. Bom, meio céticos aceitaram. Ela ouviu o meu cliente, entendeu os interesses, ouviu, foi e tal. Bom, por que eu estou falando? Esse caso se reproduz aos milhares. Mas esse é emblemático, né? Você perguntou se tinha um caso interessante para falar. O processo de mediação fez com que eles finalmente, depois de 15 anos de casados, entendessem um ao outro certas coisas que aconteciam, que eles restabeleceram o casamento. Aí. Você está brincando. Eles voltaram. Eles voltaram? Voltaram e estão juntos até hoje, felizes para sempre. Não temos que trazer esse casal aqui no Rumos e Trilhas. Pode crer. Estão convidados, doutor. Vamos pesquisar e achar esse casal. Não é possível. É o que eu falei, cara. É uma espécie de psicologia. Você põe, mexe lá o como chama aquela porra? Enfim. A peneira. A peneira. E aí ela vai... que ele fez o gesto. Doutor, olha, o senhor desculpa, mas eu já tô cansado. Eu não recomendo mediação. Aqui tem que ser pau mesmo. Tem que ser porrada. Meu Deus do céu. Mas deixa eu falar só uma coisa. Eu como advogado, primeiro, eu não tenho
nenhuma. A questão moral, se o casamento se tem que separar, se Deus uniu, essa não é a minha preocupação. Eu fiquei feliz pelo resultado, que ele entrou numa satisfação. Não, mas claro, assim, mas... não tem o objetivo de restabelecer. Não. Se o cara quer separar, separe, isso é problema dele. Não, ficou claro pra gente, Sim, porque o que Não. ficou emblemático como funciona a mediação é que parecia que era uma coisa... Tava ali, não ia se mexer, que tava imóvel. De repente acontece uma que ninguém imaginava. Então imaginem coisas mais simples, né? Se numa dureza dessa aconteceu isso, acho que ficou claro que o exemplo não é unir os casais. Ninguém quer unir os casais. Se unir, bacana, sorte se deles. unir, ótimo. Mas o conflito, como dar solução. Exatamente. Acho que dá, quando começa esse papo, né, doutor, tira aquela barreira, né? Porque quando a pessoa tá louca, com raiva, ela não enxerga nada. Então, às vezes, você tirando aquilo da frente dela, você fala, mas você já pensou em tirar esse pano de prato? Olha, você enxerga aquela parede. Exatamente. Não é? Exatamente. É meio processo. É muito louco. Vamos ver o meu processo. Como está o meu processo? A palavra é pesada. Você já entrou né? no tribunal, já entrou no fórum? Tudo Cara, é pesado. lá é feito pra você não fazer as pazes. Deus do Você tem céu. medo. O cliente, o advogado tá habituado, óbvio. Mas o cliente, ele vê lá a figura, o busto do fulano, o juiz com a cara todo, e tudo aquela coisa sisudez e tal. E Aquilo aí, não é feito pra entrar em E paz. aí, doutor, vem o que o senhor disse. A pessoa já também vai armada. Quer falar, também não então. vão me detonar, não. Não, Aí ela já vai pra dar uma martelada, Aí, isso. entendeu? Fala, não, você tem que tirar tudo. Isso. Não Tirar deixa que lá vão te dele. engambelar. Então, as pessoas já vêm pesadas. É. Por isso fica daquele jeito. Você falou que tem que tirar tudo dele. Posso fazer uma piadinha rápida? Claro! O pai foi comprar uma Barbie pra filha, né? E a filha queria tanto uma Barbie de Natal e tal. E ele foi na loja, entrou lá, falou, olha, por favor, quanto custa as Barbies aqui? Cada uma, qual que você quer saber? Essa Barbie aqui, essa Barbie é a Barbie médica, né? Vem de ela custa R$500. Oh, legal. Essa é a Barbie ginasta, tal, a Barbie jogging, ela custa R$500 também. E essa Barbie? Essa Barbie professora, R$500. E aí foi ainda, essa é a Barbie executiva. E essa Barbie quanto custa? Essa é a Barbie divorciada, ela custa R$3.000. Pô, mas qual a diferença? A Barbie... Não, é que a Barbie divorciada vem com o carro do Bob, a casa do Bob. Do quem, né? Do quem? Muito bom. É que eu não brincava com boneca, desculpa. Chupa, Douglas! Chupa! Essa foi ótima! Ô Jairo, você vai perder o seu lugar aqui, Jairo. Porque o doutor vai ganhar até a vinheta, viu? Piada do Jairo. Ganhou a vinheta de piada do Jairo, doutor, que foi ótima. Confesso que foi Ainda boa, mais esse escracho, por favor, fique quieto. Ainda mais esse escracho com esse Fique cara que brincava de boneca. Olha, nada piada contra foi quem boa. brincava de boneca, tá? A piada foi boa, mas o comentário tem alguma coisa a ver? Foi uma indireta ou não? Só pra eu ficar... Não teve Se a nada a gente ver. acabar com isso, criar uma mediação. Doutor, Aliás, a OAB Jabaquara, ela tem, eu preciso dizer, a gente fala em tom de brincadeira, mas tem um profundo respeito pela diversidade sexual. A gente tem uma comissão dirigida por um grande diretor, Marcelo Galego, um grande advogado, e a questão, a gente tem profundo respeito, e a gente tem, inclusive, na OAB Jabaquara, um núcleo de combate à homofobia. Se houver qualquer cidadão que tenha um problema, a gente recebe, acolhe o cidadão que foi vítima de homofobia, encaminha para a Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado. Enfim, a gente faz a brincadeira, mas... Claro, doutor, eu acho que a sociedade, aí cabe também, mais uma vez aqui eu vou falar, tá todo mundo muito melindroso, não se tem mais conversa, mediação, não se tem mais nada. Você faz uma brincadeira, parece que você quis matar todo isso, mundo. Você entendeu? Então tá na hora das pessoas pararem desse preconceito. Existe. Eu não tô falando que não existe preconceito, existe. Mas tá na hora da gente encarar um pouquinho mais de frente e parar com essas bobagens. Porque tem umas coisas que são bobagens. Existem brincadeiras, né? É uma série de coisas que tudo vira um milímetro, tudo vira processo, tudo manda todo mundo pra cadeia. E o que tem que olhar, ninguém tá olhando. Exatamente. Tá? É isso que eu acho legal, que o que tem que olhar, ninguém olha. Então, pô, são momentos divertidos, você brinca. Isso. Até brincaram muito com Trapalhões. Teve agora os 80 anos do... 80 anos não. Teve 20 anos da morte 20 do anos Mussum. da morte do Mussum. Pô, um Mussum, os caras... Por que é Mussum? Né? Porque era aquele peixe que era escuro e tal. Pô, o cara tava lá, divertia todo mundo, entendia aquilo. Aquilo não era agressivo, né? Aí onde ele chegou com a brincadeira? É verdade. Então, gente, por favor, vamos parar com isso, vamos parar com essa bobagem, que a gente não pode falar uma brincadeirinha, já cai o mundo, já... Vamos ter mais mediação, hein, doutor? Exatamente. Você ficou nervoso? Fiquei. Porque isso me deixa nervoso.
Você também me deixa nervoso, sabia? Então vamos seguir esse programa, rumosetrilhas.com, gente. Esse bate-papo tá sendo maravilhoso. Infelizmente, doutor, estamos caminhando para o fim. Pena. Uma pena, mas já fica o convite pro senhor voltar. Porque esse é o tipo do programa que precisa de parte 2. Tá acontecendo isso toda hora agora, Douglas. Toda hora Que uma louco. parte 2. Não tem fim nos Não tem assuntos. fim, cara. E olha, passa uma hora e pouco, a gente nem percebe. Se quiser a Muito deixa gostoso. também, se vocês tiverem interesse, podemos falar sobre o assunto diversidade sexual. Eu posso convidar, se vocês tiverem interesse, eu indico o nosso diretor que fala, é muito bacana Doutor, já sobre isso. podemos deixar o compromisso para a próxima quinta? Preciso falar com ele. Então e você ele, fala se com ele ele puder, que ele com será certeza. nossa próxima quinta. Gente, lembrando vocês, todo dia de segunda a sexta, às 20 horas, tem uma novidade. Vocês não vão se arrepender, os papos estão cada vez melhor. Douglas! Onde que tem novidade? Antes, onde que tem novidades? No rumosetrilhas.com. Ou se você, por acaso, estava meio corrido, não deu tempo de fazer aquela mediação no trabalho para que você chegasse às 20, O que eu faço? você entra no facebook.com/Rumos e Trilhas Web. Você lá vai ter todas as entrevistas, todos os programas, terá foto minha, foto do Douglas, foto de todos. Assim serei mais feliz? Será muitíssimo mais feliz, senhor Douglas. Porra, agora eu vou até entrar lá pra ver. Vai entrar e vai curtir a gente. Douglas, aproveitando como você assumiu esse quadro de Marisato, agenda, Douglas. Você precisa falar o que tem para ser feito. Agenda. Léo, tá rolando um festival de jazz aí no Sesc Pompeia. Meu Deus. Tá rolando um festival de jazz aí, é uma leitura diferente, tem a galera tocando, mas tem uns temas variados, assim, dentro do jazz. É um festival bem bacana aí, já tá rolando e tal. sesc.org.br, dá uma olhada lá. Tem uma galera aí bem bacana, gringa. E vale a pena dar uma conferida aí. Você gosta de jazz? Eu gosto, cara, eu gosto sim, Pô, bem vamos lá, bacana. então. Vamos marcar de lá. Vamos falar lá com o pessoal da produção. A gente vai lá colher alguma entrevista, bater um papo com os caras, saber um pouquinho mais. Porque eu sou ignorante no jazz. Gosto da música, mas não sei nomes, não sei nada. Não é só no jazz. Vamos lá não. aprender um pouquinho? Vamos. Não, o jazz é um dos poucos assuntos que sou ignorante. Vamos seguindo aqui, doutor. Agora é a hora que a gente manda beijo pra todo mundo, agradece todo mundo. E agora a gente fica mais calmo, né? O coração fica mais amoroso. E a gente chama esse quadro de beijo doce. Beijo doce. Então o senhor mande o seu beijo doce pra quem o senhor quiser, os agradecimentos. Agora o senhor fique à vontade. Tá bom. Bom, como não podia deixar de ser, eu queria mandar um abraço para os meus amigos da Comissão do Jovem Advogado, da OAB São Paulo, o Zadiquian, o Leandro Nava, o Lopes e todo o pessoal da Comissão do Jovem. Eles fazem um trabalho excepcional. A Ordem dos Advogados tem o privilégio de ter esses rapazes, jovens advogados, exercendo um trabalho muito, muito bonito mesmo. Nós também agradecemos bastante a eles, viu, doutor? Porque eles que nos apoiam nesse projeto do Quinta Legal. Então, doutor Leandro, doutor Marcos e o doutor Zadiquian, muito, muito obrigado. Sim, perfeito. Também queria mandar um abração pro pessoal da diretoria executiva da nossa subseção. Sem aquele pessoal, Olha, agora puxar a sardinha pro meu lado, né? Doutor, agora você percebeu a musiquinha que eu pus ou não? Olha a Deixa eu musiquinha. ver. Olha só, essa aí Então, tá legal. agora é a hora que eu quero ver o senhor chorar. Olha, eu queria mandar um beijo para minha vice-presidente, a doutora Terezinha, para o meu secretário-geral, que é excepcional, o doutor Hugo, para o Carlos, nosso secretário-geral adjunto, e para a nossa tesoureira, Catier. Sem eles, a nossa subseção Jabaquara não teria o sucesso que tem. E também aos nossos diretores de comissão, vou indicar alguns, se vocês tiverem interesse, entre eles o Marcelo, para falar sobre diversidade e outros. Queria mandar um abração pro Rafael, que esteve aqui, sei que ele fez de júri. Doutor Rafael, Léo. olha, doutor, esse aí, todos devem ser maravilhosos, mas como nós conhecemos ele, olha, vocês estão de parabéns, não deixe esse rapaz fugir, hein? É um Léo, jovem advogado Esse muito bom. Esse é um Muito promissor, bom. hein? Promissor. Não, ele não é promessa, ele é realidade. Esses advogados, as pessoas precisavam conhecer, pra quebrar aquele estigma porque ele é sensacional, doutor. Exatamente. Tem alguma vaga pra fazer qualquer coisa lá? Porque aqui eu sirvo café e tal. Porque você viu, só tem gente legal lá. Só tá vindo gente bacana lá da comissão.
fomos muito bem acolhidos no Eu ia evento. falar isso e agradecer, porque nós estivemos lá, conhecemos, a estrutura é maravilhosa, o lugar é lindo, fomos muito bem recebidos, obrigado. E também já mando aqui meu beijo doce para todos da sessão Jabaquara. Muito obrigado, como fomos recebidos aí na comissão. Como que fala, doutor, o nome certinho lá? É a subseção da OAB Jabaquara. Isso, nós somos a 116ª, 116, subseção da Ordem dos Advogados. Isso, existem 229 correto. no estado. Para ficar correto. Então um abraço para vocês de Jabaquara e obrigado mesmo por dar essa força aí pro Rumos e Trilhas. E olha, deixa ele terminar aqui, se Léo. Um beijo doce para minha executiva e para minhas diretorias de comissão, dizer que você conheceu a estrutura, dizer que nós temos grandes inaugurações para fazer ainda esse ano. Então eu gostaria que vocês voltassem lá em novembro, porque a casa tem novidades. Doutor, teve uma promessa quando nós fomos lá que gravaríamos o programa lá. Pois então. Isso tá de pé ou não? Está de pé. O senhor agora que conheceu a gente está mudando de ideia. Só marcar o dia. Você ri na cara do perigo. Você podia tomar uma lavada e ele falar, não, eu queria ver sua cara. Você não pode falar essas coisas. A Subseção Jabaquara é acolhedora. Todo mundo devia falar não, fala não. Eu só quero ver a cara dele no chão, estapelado, chorando, implorando. E olha, queria até fazer aqui a promoção aqui. Opa! Se tiver algum advogado inscrito na Subseção Jabaquara que estiver nos ouvindo, passa na subseção, me procura que eu pago um café. Aí, ó, promoção! Ganhou um café! Tá aí. Quente. Quantos advogados são? 2.500. Olha, doutor, o senhor tem que falar que é por ordem de chegada. Porque se vier, haja café. Mas se vier, a gente toma um café juntos. Legal. Olha aí. Doutor, agora sim, uma curiosidade, tá? Porque esse programa também, né, a gente fala, mas a gente quer fazer umas fofocas. Vamos lá. Existe um beijo doce especial ou não? Alguém especial? Alguém? Pena que o pessoal, os ouvintes, só ouvem. É por isso que são ouvintes, né? Porque se me vissem, eu ia falar. Olha só, talvez você já está influenciando o convidado com as suas Queria dizer o seguinte para as nossas ouvintes. Eu tenho 38 anos, como vocês podem perceber, eu sou bonitão. Não, Estou solteiro. Obrigado. Estou solteiro, meu e-mail é. Eu estou à procura de uma princesa. Não, peraí. Então, um momento. Tô falando rápido que o doutor precisa ir embora. Quem quiser o contato com o doutor, não vou mandar o seu e-mail, não, doutor, não. Nós vamos fazer uma pequena triagem. Okay. Para não ter besteira. Doutor, nós vamos fazer uma triagem. Não vamos escolher. Tá, tem um estilão, vai ter que vir alguém. A foto tá no site lá, aproveita se você perdeu o programa. Clica aí no link aí aqui tá postado na página. Manda pra gente. Esse bonitão aí que tá na foto é o doutor que está solteiro. E quem quiser entrar em contato, mande e-mail para contato@rumosetrilhas.com. Repassaremos para o doutor. Muito bom, Douglas. Eu não sei você, eu pergunto porque o diretor manda perguntar. Você vai mandar um beijo doce pra alguém? Vou. Ah, não. Vou. Não, então eu tirei a música. O silêncio é total no estúdio. Eu vou mandar. Pra quê? Ao contrário do que você imagina, eu sou a favor do amor, tá? Eu sou uma pessoa que sou a favor do amor. Você, eu não sei de onde você tirou isso, que o meu coração é uma pedra. Você é uma pedra. E o meu beijo doce vai para o casal que reconciliou aqui, que o doutor explicou. Meu beijo doce vai para esse grande que eu sou a favor Douglas, do amor. você vem te falo que podia falar, me surpreendendo a cada dia. Eu sou a favor do amor. Pedro e Carla. Você está virando um monstro. Pedro e Carla, um beijo pra vocês, um beijo pra todo mundo. E isso aí, gente, rumosetrilhas.com é isso, é informação, é diversão, é tudo que vocês quiserem. Pet Shop Sé, um abraço, produtos veterinários. Peraí. Pimentas Visão Gourmet. Só um minuto só pra eu falar essas duas. E o doutor... Porque você esqueceu de mandar seu beijo doce e quando você chegar em casa vai dar trabalho. Tem horas que me dói o coração. Por quê? Ter que partilhar da sua opinião e falar que você está certo. Obrigado. Eu peço minha mão de novo. Tem que assumir em público que porque você eu não quero ninguém certo. ligando em casa falando, posso dormir aí hoje? Então, doutora, que assim, eu sempre mando o meu beijo doce. Eu vou também pôr o som aqui. Muito obrigado, Douglas, pela lembrança. Para a Priscila, que é a mulher da minha vida, eu já encontrei a minha alma, a minha alma gêmea. Então, foi um beijo doce para a comissão e agora um beijo doce para ela, que sabe que esse beijo
é especial. Gostou, Loreta? Maravilha! Eu não vou mais ser expulso de casa. Aí, beleza. Doutor, obrigado, doutor. Obrigado mesmo. Alguma consideração final? Que agora nós vamos para o final. Só um abraço para vocês, achei muito bacana a entrevista. Um abraço para vocês. Não é um beijo doce. Obrigado, viu? Um abraço carinhoso, fraterno para o Douglas e para o Leonardo, grandes figuras, muito feliz. Obrigado, senhor. Douglas, então vamos para a frase do dia e aí seguiremos a nossa labuta diária. Esse assunto derreteu o meu coração, então eu não vou fazer uma frase, vou fazer um pensamento hoje, tá? Por favor. Gente, parem de brigar, sentem, conversem, chamem o mediador se for preciso, mas resolvam tudo numa boa. Tudo no fim dá certo e é isso aí. Grande Douglas! Valeu, gente, obrigado a todo mundo, valeu! É Rumos e Trilhas! Rumositrilhas.com. Obrigado, gente, até a próxima!